Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente da hora que você esteja acessando esse conteúdo, seja muito bem-vindo a esse podcast. Eu sou Gabriel e estou aqui para falar com você sobre a doutrina espírita e a ascensão espiritual. Então, antes de mais nada, vamos, como é de praxe, fazer uma rápida oração para nos conectarmos com o mais elevado, com as altas vibrações. Então, fecha seus olhos, respira fundo para que sua mente comece a se acalmar um pouco mais. O fluxo de pensamentos diminua, abrindo espaço para que novas ideias e novos pensamentos adentrem. Foca a tua mente no nosso Mestre Jesus e em todo o ideal que ele representa, de paz, de amor, de compreensão, de solidariedade, de caridade, e que nós possamos absorver e fazer crescer dentro de nós toda essa luz, nos facilitando a nossa ascensão espiritual, nosso crescimento, nossa expansão, para que assim sejamos cada dia melhores. 1% a cada dia, um pouquinho por vez, porque é assim que tem que ser, segundo a lei do amor. Mas vamos em frente, começar aqui a falar um pouco sobre o que é a doutrina espírita e como isso nos auxilia com a nossa ascensão espiritual. O espiritismo, ele se manifesta no nosso plano físico como doutrina no ano de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, que foi compilado pelas mãos corajosas de Allan Kardec. Corajosas porque isso aconteceu num momento em que tanto a religião como a comunidade científica era muito fechada. Se ainda é hoje, naquela época era muito, muito mais. Então Allan Kardec, ele se expôs de uma forma muito grande, indo de encontro aos desejos, creio que eu posso dizer assim, os desejos dessa liderança religiosa e também da sociedade científica da época, que aceitava, né, como recreação o fenômeno das mesas girantes, que foi o que despertou a curiosidade de Allan Kardec, mas não aceitava como uma comprovação, como uma base, como um estopim para um desenrolar de pensamentos filosóficos, de deduções que iriam além do simples entretenimento. Agora, por que entretenimento? Era comum naquela época, na sociedade parisiense, as pessoas se reuniam durante eventos sociais, se reuniam ao redor de uma mesa, colocavam suas mãos sobre elas, e eu não vou saber explicar aqui para vocês se havia algum tipo de ritual para isso, alguma invocação, algum vernáculo que era utilizado para poder se dar início a esse processo, mas se chegava à culminância nessas reuniões em que a mesa flutuava, né, saía do chão, ou então se obtinham respostas a algumas perguntas, essas respostas através de batidas. E isso despertou a curiosidade de Allan Kardec na época, que era extremamente cético com a realidade espiritual. Mas ele, com sua mente afiada, científica, ele observou: caramba, se está acontecendo isso é porque existe um princípio inteligente por detrás. Tem algo que está provocando isso de forma intencional. E é muito interessante agora eu observar esse raciocínio de Allan Kardec, porque disso vai decorrer uma série de outros questionamentos. E aí eu aproveito aqui para introduzir o aspecto filosófico da doutrina espírita, fundamentada nesse tripé: filosofia, religião, ciência. Então, em decorrência desse pensamento de Allan Kardec, vem alguns questionamentos como: caramba, se existe um princípio inteligente que está causando esse fenômeno, então significa que nós sobrevivemos para além da morte. Então, se eu sobrevivo além da morte, aquilo que eu faço em vida, será que impacta lá após o meu desencarne? O que será que acontece com aqueles que têm um determinado estilo de vida? Será que é diferente daqueles outros que se comportam de forma diferente? Porque observa bem, é diferente o pensamento de uma pessoa que acredita assim, morreu, acabou, daquela pessoa que tem essa consciência, não. A morte não acaba com a vida. Então eu desencarno, mas tem uma continuidade. Então essa pessoa que morreu, acabou, que tem esse pensamento, ela pode muito bem nutrir uma permissão interna para poder fazer aquilo que ela bem entender. Ela não tem a necessidade, ela não tem assim a justificativa do porquê refrear os instintos mais primitivos e domesticá-los, entende? Então ela tem essa permissão interna para poder fazer o que ela quer, mesmo que seja escondido, mas faz o que quer. Já aquela outra pessoa que
tem essa consciência da continuidade da vida, ela entende, não, existe uma consequência para isso. Então eu não posso simplesmente viver a vida como eu quero, porque vão existir consequências e eu vou ter que arcar com essas consequências. Então deixa ver aqui eu tomar melhores decisões durante a minha vida, para que quando eu for para o pós-vida, eu continue numa caminhada positiva de ascensão espiritual. E aí é que entra também o aspecto religioso da nossa doutrina, porque o que é religião, gente? Religião vem de religare, de religação. Então, a religião, ela promove uma religação com o divino, com a fonte criadora, com Deus. Então, no meio de tudo isso, vai surgir o Livro dos Espíritos, trazendo esse esclarecimento para pautar as nossas decisões. Ou seja, vai estar lá dizendo: olha, o pós-vida funciona assim. Depois que desencarna, existem os espíritos, existe todos esses aspectos aqui que você precisa levar em consideração, toda essa realidade, né? Existem essas influências que acontecem aí com você na sua vida. Você tem todo o livre-arbítrio, você pode fazer aquilo que você quiser, mas se lembre, tem consequência. E você vai ter que arcar com essas consequências. E isso não é escolha sua, faz parte da lei. E a lei é a lei cósmica, a lei divina, a lei de Deus, são as leis universais. Todos estamos sujeitos a elas, ninguém escapa. Então, o que existe aqui, no meu entender, é um convite à maturidade, a um comportamento que seja condizente, coerente com essa realidade espiritual. Nós precisamos nos identificar cada vez mais com essa vivência espiritual, não deixando, obviamente, de viver a matéria, não se trata disso, mas se trata de você saber e pautar a sua vivência material com base na ideia, no pensamento, nas consequências que existem no plano espiritual, o que é diferente. Precisamos entender de forma definitiva, de forma intrínseca mesmo, lá no ímã de nosso ser, que nós somos seres imortais, que essa é uma vivência passageira, que apesar de tudo que eu estou vivenciando aqui, que possa ser chamado de dor, que na verdade são aprendizados, tudo isso são consequências de coisas que eu vivenciei no passado, que eu não preciso, eu não tenho a necessidade real de entender na totalidade o que gerou o que eu vivo hoje. Basta eu entender que são consequências. Pautado nisso, eu preciso entender, eu tenho que tomar melhores decisões e me tornar maduro espiritualmente. Com base nisso, vivenciar a realidade espiritual, essa conexão com Deus e ascender espiritualmente, com base nas leis trazidas pelo Mestre Jesus, na lei do amor, na lei da caridade, na lei da doação e do servir, aonde, por meio disso, eu consigo me aproximar da fonte criadora, porque apenas agindo de acordo com as leis universais, com as leis divinas, eu me torno livre e apto para poder sentir e perceber o divino que existe ao meu redor, que existe em mim e que existe no outro. Só assim eu vou conseguir, de fato, alcançar essa ascensão espiritual. É um processo longo, é um processo que, a depender do nosso nível de esclarecimento, ele pode ser mais ou menos complexo. Porém, é um processo necessário, é um processo inevitável, é um processo inadiável, que todos nós precisamos vivenciar. Então, que a luz de nosso Mestre Jesus habite em seu coração, que essas palavras desse áudio, desse podcast, tenham lhe servido para algum propósito maior, que desperte em você algo que não havia despertado antes, ou que pelo menos te relembre de algo que talvez você tenha esquecido. Muita paz, muita luz em seu coração e até a próxima.